Gente, sejam muito bem-vindos! Good evening, everyone! Todo mundo que está chegando aí, gente, vai encaminhando aí para as pessoas, compartilhando essa live, tá? Nossa live aqui de inglês. Gente, eu tô trazendo conteúdo aqui toda semana, tá? Toda quinta e sexta-feira, às 9 horas da noite. Tem conteúdo aqui de inglês pra você, do inglês da vida real, pedaço de filme, série, música, trechos de texto, curiosidades, explicações. Tô trazendo aqui conteúdo toda quinta e sexta, tá? Então não perde. E quem tá chegando aí, por favor, dá um retorno aí se tá ok o som, tá? Se vocês estão me ouvindo ok, se tá tudo tranquilo aí na transmissão, tá? Gente, hoje eu trouxe aqui um texto que eu amo muito, eu trouxe aqui para poder compartilhar com vocês. Não sei se você que tá aqui já me ouviu contando isso, mas o inglês, gente, ele faz parte da minha vida, tá? E eu acredito que da sua, provavelmente também, não tem como fugir, né? É uma língua que é falada em todo o mundo, então filme, série, em algum momento você se deparou aí com o inglês, né, na sua vida, se você começar a reparar também ao redor. E o inglês, gente, é algo que eu amo, porque é algo que me abençoa muito, tá? Me abençoa através de música, através de vídeos que eu assisto, de leituras que eu faço. E eu trouxe um trechinho de uma dessa leitura aqui hoje, tá? Pra poder compartilhar com vocês. Que eu não vou ser abençoada sozinha não, tá? Eu quero que você também seja abençoado. Então eu tô trazendo aqui pra destrinchar aí com vocês. Então a primeira que eu trouxe aqui, vou trazer aqueles slides, tá? Esse talvez... eu achei que ia cortar. Deu certo. Eu vou trazer aqui, gente, um salmo da Bíblia, tá? Eu vou ler ele aqui e vou destrinchando parte por parte dele, tá? Então, ó, só fica atento aí só pra ouvir a pronúncia e calma que a gente vai estudar tudo isso aqui, tá? Então, ó, here's what I've learned... Desculpa, tô lendo aqui. Here's the one thing I crave from God. The one thing I seek above all else. I want the privilege of living with Him every moment in His house, finding the sweet loveliness of His face, filled with awe, delighting in His glory and grace. I want to live my life so close to Him that He takes pleasure in my every prayer. Ok, gente? Agora vamos lá pra destrinchar aqui, gente, que hoje tem muita coisa, tá? E eu já queria, assim, de cara, gente, já contar pra vocês e trazer aqui dicas de pronúncia, porque até quem tá começando a aprender, é interessante, né, já compartilhar aí essas dicas de pronúncia pra quem tá aprendendo. Então, ó, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que salmo, né, em inglês, é psalm. E é assim que se escreve, e eu sei que pode trazer uma estranheza, né, olha só. Parece que a gente está ouvindo algo muito diferente do que a gente está vendo, né, na escrita. Escreve desse jeitinho que eu coloquei aí, P-S-A-L-M, só que se pronuncia psalm, tá? Então, o P, gente, ele não é pronunciado, tá? É um P silencioso, um P mudo. Hi! Tem quem tá falando aqui, hi teacher, hi, good evening, seja muito bem-vindo. Gente, pode colocando aí também comentários durante qualquer momento aqui da live, que assim que eu puder eu vou dando uma pausa, vou respondendo, vou interagindo aqui com vocês e vai encaminhando também, gente, pros amigos também, família, aprender aqui o inglês, tá? Então hoje eu tô trazendo um trecho aqui de um salmo. Então lembra aí como é que eu pronunciei? Psalm, tá? Então já fica aí, já guarda isso aí. Quem tiver também trazendo anotações, né, papel, caneta, vai anotando essas dicas, gente, que são muito preciosas. A segunda dica que eu queria dar é que o número, né, o salmo que eu trouxe aqui, gente, eu trouxe aqui do trecho da Bíblia, que eu amo ler todos os dias, tá? É a versão TPT que eu tô lendo, é uma versão que existe em inglês e não existe em português. Não sei se vai existir no futuro ou se não, tá? Mas eu sei que essa versão TPT, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá? Ela só existe em inglês e ela, gente, tem uma versão ela é um vocabulário simples, só que aprofundado, tá? Então, assim, eu descubro aqui riquezas muito grandes e é maravilhoso. E até te dando uma dica aqui, né, se você
tem aí, né, o hábito de ler a Bíblia, gosta de ler a Bíblia. É muito importante quando a gente compara versões, gente. Você cresce muito no seu entendimento, na sua interpretação do que está sendo falado. É muito bom, é muito rico, tá, gente? Então, aconselho vocês a aprenderem assim, tá? O meu pai, ele aprendeu muito de inglês estudando a Bíblia em inglês. Então, é muito interessante, né? Ele foi comparando o português com o inglês e foi ali aprendendo muito do que ele sabe, ele aprendeu assim, estudando sozinho a Bíblia aí do português e inglês. Então, aqui, compartilhando com vocês a minha versão queridinha, que eu amo muito, né? Que é a TPT. Vocês vão ver aqui como que ela é profunda e maravilhosa. Então, aqui nesse salmo, é o Salmo 27 que eu trouxe hoje, capítulo 27, e o versículo 4. Então, ó, já te dando outra dica aí de cara, ó, como que fala o 27, tá? Em inglês, 27. Só que o 20, gente, tá vendo que eu marquei aí, né? Negritei o 20, tá? De 20. Só, na pronúncia em inglês dos Estados Unidos, né, vamos falar assim, no sotaque americano, não se pronuncia o T, tá? Esse T aí que eu coloquei um grifo aí embaixo dele, que eu sublinhei, então é pronunciado assim, ó, 20, tá? Então, se você ouvir isso aí, ou se você tiver dúvida, né, de como pronunciar, claro que existem vários sotaques em inglês, tá, gente? Né? Várias aí, variações, né, no mundo inteiro. Só que aqui eu tô focando no inglês americano, tá? No inglês dos Estados Unidos. Então, a pronúncia 20. Já te dando essa dica aí de um numeral, tá? 20. E 27, 27, 4. Ok? Vamos passar aqui pra primeira frase que eu vou aqui destrinchar com vocês frase por frase, tá? Então, a primeira parte aí que eu li, o primeiro trecho, né? Here's the one thing I crave from God. O que é esse here's? Here's. O que é esse apóstrofe S, né? Que negócio doido é esse aí que a gente não tem em português, né? O here's, gente, quando você vê essa marca aí, tá? Esse risquinho aí em cima, tá? Que eu acabei de já falar o nome, né? Apóstrofe, uns chamam de apóstrofo. Esse risquinho, ele tá te sinalizando, ele tá te indicando algo, tá? Nesse contexto aqui, ele está mostrando a junção do here, que é aqui, com is, tá? Então, juntou o here, is, ficou here's. Tá? Então sumiu aí o i e ficou essa marquinha te mostrando que você juntou, né, duas palavras. Então, here's é here is, tá? E o is é o ser ou estar, tá? É o ou estar. Vai depender do contexto que vai te entregar aí qual dos dois que é. Então, here's the one thing I crave from God. O que é esse the one thing? Né? One thing é uma coisa. Só que o here's the one thing, né? Esse the one thing, deixa eu trazer aqui para um próximo slide que vai ficar mais claro. Eu sublinhei ele todinho, ok? Aí, ó, vai facilitar agora, né? Here's the one thing. O que é esse the one thing? O the, gente, ele vai te dar uma especificidade maior do que você tá falando, tá? Não é uma coisa, não é qualquer coisa aleatória, não é algo assim, qualquer um serve. O the, ele vai te indicar assim, é aquele em português assim, ó, o, a, os, as. Por exemplo, se eu tô falando de uma mesa, eu não tô falando de uma mesa qualquer, eu tô falando de a mesa. Eu tô sendo específica, eu tô falando de uma mesa específica, entende? Então, o the one thing, eu tô sendo muito específica, eu tô falando a uma coisa. Fica muito esquisito em português, eu sei, tá? Deve estar doendo seu ouvido aí de ouvir isso em português, a uma coisa. Fica feio, né? Só que eu tô tentando trazer aqui a ideia, tá? Pra vocês compreenderem. E com certeza aqui, né, especificando assim, ó, destrinchando, deu pra entender a ideia, né? The one thing, aquela coisa, aquela a uma coisa, tá? Aquela uma coisa, tô sendo específica. Então, lembra disso, tá? Do the. Então, the one thing, aquela uma coisa. E me fala aí também nos comentários, vamos, né, fazendo esse exercício aqui, essa interação.
Como que ficaria melhor? Eu quero mostrar para vocês como é que vocês aprenderam o português de uma forma tão intuitiva que mesmo sem ficar decorando regrinha, você sabe exatamente como que, eu vou falar assim, ó, como que soa melhor, como é que soa certo, como é que soa bem, né? Na sua língua materna, no caso, o português, né? O inglês também existe essa forma de aprender, tá? Dessa forma intuitiva, por isso que eu tô trazendo aqui um texto aí da vida real para poder trazer aqui para vocês, né? Essa Bíblia aqui, né? Ela é de um nativo, né? Ela foi feita para nativo, ela é lida por nativos, então é um material aí que eu falo que é do inglês da vida real, do contexto real, tá? E é dessa forma que se aprende aí, né? Uma forma mais intuitiva. Então, ó, here's the one thing, aqui está a uma coisa, e me fala em português como é que você acha que soaria melhor, porque eu não tô preocupada aqui com regras de gramática aqui do português, tá? Eu quero que você entenda a ideia, tá? Transferiu a ideia do original do inglês pro português, tá? É com isso que a gente vai trabalhar. Tradução é livre, né? Tem várias maneiras de se falar a mesma coisa. Então, ó, continuando aqui essa frase, eu, crave. Gente, o que é essa palavra? Crave. Essa palavra, ela aparece muito, é muito falada, tá? Por americanos, talvez você vai ver em filmes, mas ela não é uma palavra que, vamos falar assim, alguém que tá começando, geralmente ela não dá de cara com ela não, tá? É uma palavra que você vai aprendendo aí do contexto do nativo, tá? Essa palavra, inclusive, eu aprendi ela quando eu estava nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio na faculdade, é que eu ouvi essa palavra aí pela primeira vez, que eu estava ali num contexto totalmente de imersão, né? Morando ali, né? Dentro da faculdade, então o tempo inteiro aí sendo bombardeada com o inglês o tempo todo, né? E eu ouvi essa expressão e aprendi ali o crave. E eu vou te mostrar o que significa esse crave no português. Eu já fiz uma tradução aqui, né? Um spoiler aí, vocês estão vendo aí. Então, crave, né? Eu traduzi como desejo. Só que o crave, vou te mostrar aqui, um próximo slide aqui, para te dar mais exemplos do crave, pra você pegar ele no contexto, tá? Guarda essa palavra aí, gente, que já é muito legal vocês já começarem aprendendo, né? Uma palavra aí nova. Então, ó, eu trouxe 2 exemplos aqui de como é que um nativo usa o crave, tá? No contexto, para vocês irem sacando o que significa. There are days that you crave chocolate. Então, tem dias que você deseja chocolate. Gente, ficou um pouco formal demais, né? Aqui no português. O que é? Só que deu para entender o contexto, deu para entender a ideia, né? Olha o segundo exemplo. I'm craving ice cream. Lembra que esse NG tá só mostrando o tempo verbal, né? Que tá continuando no presente, tá acontecendo no presente. Então, ó, como que eu traduzi aí? Eu estou com desejo de tomar sorvete. O craving, tá? Craving, craving. Perceberam? Aí, pela tradução. Só que tem muitas formas, gente, de falar isso em português, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou aqui em Minas, a gente fala assim, não sei se no resto do Brasil, tá? Eu estou em Minas Gerais e aqui a gente fala assim, eu estou aguada por um chocolate, né? Eu estou aguada por uma sobremesa, né? Quando você tá assim com aquela vontade forte de comer um chocolate, um brigadeiro, né? Aquele desejo forte, sabe? Então, isso é o craving, você está desejoso ou ansioso, talvez pode ser até traduzido assim, né? Você tá assim, aguado, né? Aqui em Minas a gente fala. Então, deixa eu voltar aqui pro texto original agora que você pegou aí no contexto o que significa crave, tá? Esse desejo aí. Inclusive, a gente vê muito isso, né? Não só, né, em situação de grávidas, mas a grávida, né? Na gravidez a pessoa passa muito por isso, né? Está com aquele desejo de comer chocolate, né? Eu tô falando só de coisa aqui gorda, né? Chocolate, ice cream, sorvete, nada fitness, né? Mas eu nunca vi ninguém falando assim, nossa, eu tô com desejo de comer alface, né? Craving. Só uma brincadeira aqui, gente, um parênteses. Mas só pra vocês entenderem aí esse crave, tá? Então esse crave é aquele desejo agudo, tá? Então aqui, voltando, né? I crave from God. Então ele tá contando aqui o que? A pessoa que escreveu o salmo, né? Tá falando assim, ó.
aqui está, né? Here's the one thing, uma coisa, aquela uma coisa that I crave from God. Eu desejo de Deus, tá? From God. O que eu quero dele? Né? O que eu quero que venha dele? O que eu estou desejando que ele me dê? Né? O que eu quero? O que eu estou desejando? O que eu estou almejando de Deus? Aí, continuando aqui, gente, vai comentando aí se vocês já conheciam o crave, tá? Aí ele vai repetir essa estrutura aqui, ó. The one thing, né? Aquela uma coisa, tá? Sendo específico aqui, né? Não é qualquer coisa, é aquela uma coisa. I seek. Aqui vai ter muito vocabulário novo hoje, tá? Muito vocabulário. Seek above all else. Então vamos lá aqui, os pedacinhos de destrinchar, né? Eu seek. O que é seek? Vocês já ouviram? Seek, ele significa buscar, procurar, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo um pouco mais extenso aqui do seek. Seria assim, por exemplo, falar assim, seek and you will find. Procure e você vai encontrar, né? O que é esse seek? Então, é quando você está procurando, quando você está buscando alguma coisa. Então, seek, tá? Procurar. Você já conhecia? Vai comentando aí também, gente. Qual palavra que você conhecia? Qual que é a novidade aqui pra você? E o que é? Eu já queria aproveitar aqui o gancho, né, desse exemplinho que eu coloquei. O will que eu sublinhei aí, gente. A Camila colocou que eu usava find. Ei, Camilinha, um beijo. Ela usava find. O find, ele também é um sinônimo de procurar, tá? O find também é. Então tem várias maneiras, né, de se falar aí, o procurar, buscar. Quando você vê seek agora, quando você se deparar com essa palavra, né, você vai saber que ela também, tá, é um sinônimo, né, de look for. Aí uma outra forma de falar look for também é procurar, né, look for. Deixa eu escrever aqui nos comentários. Look for. Look for também é uma outra forma, né, de falar, eu tô procurando, eu tô buscando, ó, perdi um negócio aqui, eu tô procurando, tô buscando, né, look for. Então o seek também, ele dá essa ideia, tá, de buscar e procurar. E o will, que eu sublinhei aqui, ele indica aí o tempo que tá o verbo, tá, que tá a ação que é futura, tá, e você vai, o quê? O find, aí que a Camilinha escreveu, né, encontrar, tá? Ou achar, né? Pode ser também achar. Então, como é que você falaria também em português? A gente pode falar assim também, né? Encontrará, né? Ou vai encontrar. Mesma coisa, né? Falada de outra forma, tá? Então, ó, seek and you will find, né? Procura e você vai encontrar, tá? Ou, deixa eu falar com outras palavras aqui. Busque e você vai achar, tá? Seria uma outra forma. Então, voltando aqui, ó. The one thing I seek, né? Há uma coisa que eu procuro, que eu busco. Above, tá? Que é sobre, tá? Above indica exatamente isso. Se eu pegar algo e colocar assim, ó, sobre a minha cabeça, né? Está above, tá? Que é acima ou sobre. All, né? Que é todo. Else, que pode significar aqui também resto. Então, vamos tentar trazer isso, né? Fazer sentido aqui pro português. Sentido já fez, né? Vamos tentar colocar numa forma gramaticalmente mais bonitinha, né? Então, ó, há uma coisa que eu busco sobre todo o resto, ou vamos falar melhor ainda, né? Vamos fazer. A gente já entendeu a ideia aqui, né? Do que o inglês está falando. Vamos tentar falar isso de uma maneira melhor aí no português. Há uma coisa que eu busco sobre tudo, né? Aquela coisa que eu busco sobre tudo, né? Acima, o mais importante do que qualquer outra coisa. Ok? Deu pra pegar aí a ideia, né? Aí, continuando aqui no texto, ele fala assim, ó. I want the privilege of living with him. O que é isso, né? Esse I want, né? Eu quero. The, lembra que é específico, né? Eu tô especificando aí o.
privilégio, né? The privilege of living with him. Então eu já traduzi aqui, mas eu vou destrinchar mais ainda, tá? Então, privilege of living. Aí você vai falar assim, nossa, mas a tradução tá privilégio de morar, né? O living, ing, geralmente não dá a ideia que eu falei hoje, até inclusive hoje, né? Falei aqui, ó, que o ing, ele dá essa ideia de continuidade, né? De algo que está acontecendo no presente. Só que aqui, por que ficou morar? Então, deixa eu pegar aqui só mais um slide aqui. E eu queria primeiro te mostrar esse verbo aqui do live, né? Por que tá lá to live? Só um minutinho. Só um minutinho. Eu peguei aqui lá no final. Então, vamos lá. To live. O que é o live, né? Live, ele pode significar viver ou morar, tá? O que é esse to aí, né? To live, né? Então, ele mostra, olha o que eu sublinhei aí, como que é o tempo verbal, tá? Então, é o que a gente aprende aí no português do infinitivo, né? O verbo tá no infinitivo, ele tá terminando aí com R, né? Então, ó, viver, morar, né? Outro verbo aí que eu dei um exemplo, to sing, cantar. E o maravilhoso, queridinho aí, né? O odiado de muita gente, né? O trauma aí de 90% da população brasileira é o tal do verbo to be, né? Vou falar igualzinho é falado aí, né? To be. O que é esse to be, né? Então, o to, hoje você vai aprender isso aqui, ó, gente. Você nunca mais vai ter, você vai superar esse trauma aí do verbo to be hoje aqui na live. O que é o to que aparece aí antes desse verbo, que eu negritei aí, né? Antes de todos os verbos, né? O to nada mais é do que uma indicação de qual que é o tempo verbal, tá? Então ele tá te mostrando ali que não é futuro, não é passado, ele é o infinitivo, tá? É o verbo ali, da forma ali dele original, né? E o que é o be? Ele pode ser o ser ou o estar. Depende do contexto, mas ele serve para os dois, tá? Então, o que é to be? Ser. Estar, tá? O to, ele nada mais está fazendo do que tá te indicando ali como é que o verbo, qual que é a forma do verbo, tá? Então, ó, to live, viver ou morar. To sing, cantar. To be, ser ou estar, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Para o privilege of living, tá? Vamos pegar aqui o living. O live, então, tá, gente? Lembra aí o que significa live? Escreve aí pra mim. Aqui, né? Pode ser usado nos dois. Eu vou mostrar pra vocês isso. Então, ó, living. Vamos pegar só essa palavrinha aí. Eu tô dando um zoom aí nessa palavrinha do living. Né? Live, então, morar, pegar um dos significados dele. E living, o que seria então esse ing que eu falei? Esse tempo verbal, esse ing, geralmente, gente, ou em muitos casos, ele aparece como o NDO do português, te mostrando, ó, cantando, dormindo, morando, vivendo, tá? É esse tempo aí que está acontecendo agora, esse NDO, o ING do inglês. Só que, e aqui eu queria frisar, já assim, te dando uma chave de ouro, tá? Guarda isso aí, anota isso aí, gente. Um aprendizado assim, olha, você que tá aprendendo inglês, seja de qual nível que você estiver, tá? Se você estiver assim, ó, aprendendo do zero, ou se você já tiver alguma vivência com inglês, ou se você já tá no avançado. Gente, algo que eu aprendi, eu trago pra mim, eu tô trazendo aqui, compartilhando com você, independente do nível que você estiver em inglês. Cuidado com regras, gente, cuidado. Eu sei que a nossa tendência é de querer, eu quero uma regra que funcione pra tudo e ela vai me salvar de todas as situações. Gente, esquece isso. Tá? Não preocupa com isso, porque assim, pensa bem no português, né? Você não começou aprendendo assim, né?
decorando ali um livro de regra de gramática de português. Não foi assim que você aprendeu português, provavelmente, né? Se o português é sua língua materna. Então também não é esse o caminho no inglês, tá? Para poder adquirir aí uma nova língua ou outra língua, né? Eu tô focando aqui no inglês. Então, gente, quando eu pego assim, não, ing é só, então, o verbo que está acontecendo no presente. Não é sempre, não é 100%, não é assim, toda vez que você vê o ing vai significar isso e mais nada, tá? Não é isso. Então, cuidado com o rótulo, tá? Com essa taxação aí. Porque regra, existe o quê, gente? A exceção da regra, tá? Existe. Regra foi feita para ter exceção. Eu tinha um professor que falava isso. E um grande clássico aqui, exemplo, eu trouxe na semana passada aquela música que chama The Blessing, tá? Se você não assistiu, volta lá e assiste que tá salva, tá? Eu fiz em 2 partes, eu destrinchei aí um trecho da música The Blessing. E o que é The Blessing? O que é o título dessa música? A bênção, tá? A bênção. É isso que significa. Então, termina com ing, mas não significa necessariamente, tá? Que tá aí continuando. Essas regras, gente, elas te dão um norte, mas não fica assim, muito bitolado, tá? Ela vai te servir para te dar um norte, vai te ajudar muito. Por isso que é muito importante você aprender aqui trazendo do inglês da vida real, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, The privilege of living with him. Então, olha como é que fica, olha como que você, sem ficar decorando regrinha, aprendeu o português. Olha como é que ia ficar. Aqui eu já coloquei de um jeito bonitinho no português, tá? Da próxima eu vou trazer de um jeito ao pé da letra, tá? Do português. O privilégio de morando. Nossa, doeu o ouvido, não doeu? Fica muito esquisito. Só que você entendeu a ideia. O que quer dizer? Privilégio de morar, tá? Então, por isso que contexto é muito importante, gente. E aqui, with, né, com him, com ele. E aí, na próxima aqui, gente, vou trazer só mais um slide aqui. Só pra gente finalizar aqui essa frase, tá? Every moment in his house. Every moment in his house. Então, lembra que eles vão construir aqui a frase, né? Deixa eu pegar aqui até a minha aqui para eu não voltar pro slide anterior. I want the privilege of living with him every moment in his house. Né? Então, eu quero o privilégio de morar com ele every moment. O que é every? Every é todo, cada, tá? Moment, momento, em e o his. O his, ele é um pronome possessivo, tá? Que vai indicar aí, lá, ficou his house, tá vendo? Então, a casa dele, tá? Literalmente é isso, a casa dele. Só que como que fica bonitinho aí no português? Se eu fosse falar assim, ia ficar esquisito, todo momento em casa dele. Você entendeu? Você entendeu o que quis dizer? Mas ficou o quê? Feio, não ficou muito aceitável em português. Com a sua vivência aí de imersão em português, você sabe disso, tá? Então, eu ajustei aqui já, né, a tradução para o português, que ficou como todo momento em sua casa, né? Ou em todo momento na casa dele, tá? Aí ficou ok em português, né? E como que fala isso em inglês? Every moment in his house, tá? His aí, né? De dele ou sua, que fica aí no português, tá? Existem várias traduções ou várias maneiras de falar a mesma coisa. E aí, trazendo aqui só mais uma aqui, Finding the sweet loveliness of his face. Né? O que é esse finding? A gente viu ele aqui, né, nos slides aí pra trás. E o ing, olha o que eu falo, gente, ing, tá? Essa regrinha, ela te ajuda, sim, ela traz um norte. Só não fica bitolada achando que sempre que achar ing não pode ser mais nenhuma outra coisa, tá? Ela tá te dando uma dica, então vai nela aí primeiro. Então, encontrando, finding, né, que eu tô mostrando aí que ele traz especificidade. Agora, o que é isso, essa parte aí, né, que eu negritei? O que é sweet loveliness? O
que é sweet? Você já ouviu falar? Talvez você já se deparou hoje. Eu deparei hoje mesmo com essa frase aí, tá? Num comércio que tava vendendo doces, tá? Então o sweet, ele significa doce. Só que o que é loveliness? Aí eu queria destrinchar essa palavra aqui, que parece essa palavra gigante, né? Nossa Deus, que palavra gigantesca é essa? Então vamos lá na raiz dela. O que é love? Vamos aqui pedaço por pedaço. Love, você já deve ter ouvido falar, tá até aqui atrás, ó. Tá aqui bem gigantesca atrás de mim, né? Amor. E o que é lovely? Né? Coloquei aí, mudei um pouquinho, ficou LY aí no final, que eu acrescentei, né? O que é lovely? Ele é uma qualidade, tá? Ele é uma característica, né? Amável, adorável, tá? Então, lovely, amável. E o loveliness, né? O que é esse ness aí que finalizou essa palavra, né? Loveliness. Aí você já transformou, né? Geralmente quando você vê uma palavra que terminou com ness, ele tá te dando algo, um substantivo, tá? Então, ó, loveliness é uma amabilidade, é uma beleza, ele pode ser traduzido assim também, tá? Uma graciosidade, tá? Então, só que como ficou melhor aí no português, né? O amabilidade também ficou uma palavra muito grande, né, em português. Não é algo tão corriqueiro, algo que você usa o tempo todo. Então, uma tradução aqui mais usual, mais corriqueira, seria beleza, né? Então, então vamos voltar lá. Find the sweet loveliness. Então, encontrando a doce beleza. Of his, aí o his aparecendo de novo, que legal. His face. Então, de sua face, ou da face dele, tá? A gente pode usar também em português rosto, né? Ou face. E um detalhe aqui, gente. Deixa eu colocar aqui no próximo. Gente, eu vou... o próximo, ele vai puxar muitas outras, né? E eu não quero estourar aqui o nosso tempo. E esse trecho, gente, eu li ele aqui no início todinho, tá? Eu trouxe aqui uma parte dele, né? Destrinchando aí o inglês, destrinchando aí as partes do Salmo 27. E como ele é um versículo que ele é mais extenso, tá? E da versão TPT aqui, pelo menos, né, que eu tô lendo aqui em inglês, ela tá bem extensa. Eu queria dar continuidade com calma nele amanhã, tá? Porque tem muita coisa aqui pra frente pra ser destrinchada. E aí amanhã a gente vai arrematar, né, o final dele e eu vou ler ele aqui todo de novo, tá? Pra gente poder ver aí como que fica a compreensão desse trecho. Então, gente, já fica aí, né, de para casa aí, busca, né, o Salmo 27:4, capítulo 27, versículo 4, lê ele e traz ele aqui para amanhã, tá? Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo que entrou, que tá aí no ao vivo, que tá assistindo aí no gravado, tá? Todo mundo que colocou aí comentários, gente, compartilha também. Amanhã eu vou estar dando continuidade nesse trecho, tá? Do Salmo 27, capítulo 27, versículo 4. Camilinha, muito obrigada. Wesley, muito obrigada, gente. Amanhã em ponto. O Wesley tá escrevendo aqui, preciso muito aprender com você. Wesley, é um prazer, muito bem-vindo. Toda quinta-feira, e para quem chegou aí depois também, toda quinta e sexta-feira, 9 horas da noite. Tô trazendo conteúdo aqui da vida real, tá? Do inglês aí, real. Eu trago muito do dia a dia dos Estados Unidos, né? Que é o inglês norte-americano. Meu foco é nele, então dica de pronúncia. Tô trazendo séries, pedaço de séries, músicas, filmes. Hoje eu trouxe um texto da Bíblia que eu leio, né? Da versão TPT. E a gente vai aprender aqui destrinchando muito, gente, da forma como eu aprendi e que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, amanhã, 9 horas em ponto, a gente vai continuar aqui a parte 2 desse texto, tá? Desse trecho que eu trouxe aqui hoje. Então, gente, fica com Deus. Muito boa noite. Excelente aí descanso e estudo. Vou deixar esse trecho aqui todo aí
no primeiro comentário vou fixar, tá? Pra vocês poderem acompanhar aí também, gente. E amanhã, 9 horas, não perde. Tchauzinho!